Olá, hoje eu quero falar com você sobre mudanças de hábitos. Normalmente, logo no início do ano, após passar aí o carnaval, muitas pessoas tendem a querer modificar a sua alimentação e trazer novos hábitos, hábitos alimentares melhores para sua vida. Isso é muito bom. Porém, a primeira coisa que as pessoas pensam quando vão melhorar essa alimentação é sobre alimentos que devem ser excluídos da alimentação. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha em mente que esse processo de mudança alimentar, ele precisa ser feito de maneira gradativa. Essas mudanças muito abruptas na alimentação tendem a não se sustentar a longo prazo. Isso porque o nosso cérebro entra ali num processo de autodefesa. E nesse processo de autodefesa, ele vai querer que você volte para os seus hábitos, né? Para as coisas habituais que você fazia normalmente. Então é muito comum que automaticamente o seu cérebro entre nesse processo de autodefesa e faça com que você abandone esses novos hábitos e volte para aqueles hábitos que são muito comuns aí no seu dia a dia. Então, para que a gente tenha essa mudança e que isso ocorra de maneira sustentável, que você faça isso de maneira gradativa para que você consiga aí sim sustentar essa mudança de hábitos. E como a gente pode começar aí nessa mudança de hábitos de uma maneira mais fácil? Em primeiro lugar, as pessoas tendem a pensar em quais alimentos a gente precisa excluir da nossa alimentação. Isso é muito comum a gente ver, a gente pensar em primeiro lugar, eu preciso cortar o açúcar, preciso cortar o pão, preciso cortar o arroz, preciso cortar os doces da minha alimentação, e a gente vai pensando em vários alimentos aí em primeiro lugar para se cortar. Porém, para que a gente faça isso de uma maneira muito mais fácil, uma maneira mais leve, uma maneira que vai ser sustentável a longo prazo, é muito importante a gente não pensar só nos alimentos que a gente vai cortar. É claro que você já tem em mente aí os alimentos que você está se excedendo. Você consegue ter consciência dos alimentos que você deveria diminuir o consumo. Muitas vezes você observa que está consumindo muito refrigerante. E aí você pode sim pensar em reduzir isso aí. Muitas vezes você observa que o seu prato de refeição tem arroz em excesso, poucos vegetais, e você entende que precisa reduzir o consumo do arroz, e isso é super válido. Mas, em primeiro lugar, eu sempre peço para que os meus pacientes pensem da seguinte maneira: quais alimentos você deveria estar consumindo que você não está consumindo? Muitas vezes, talvez você não esteja consumindo a quantidade adequada de frutas por dia. A gente recomenda de 3 a 4 porções de frutas ao dia, e muitas vezes você observa aí ao longo do seu dia que você não tem consumido nenhuma fruta. Então, de repente, acrescentar uma fruta na sua alimentação, aumentar o consumo de água. Esse é um ponto que a gente sempre bate na mesma tecla. As pessoas tendem a consumir pouca água ao longo do dia, e é muito importante que a gente tenha esse consumo adequado. A hidratação adequada vai ajudar aí na saciedade, vai ajudar no funcionamento adequado do organismo, vai evitar que o corpo entre num processo de fadiga justamente pela desidratação. Então, consumir um nível adequado de água ao longo do dia vai ajudar para que a sua saúde entre num equilíbrio muito melhor. Então, consumir água adequadamente é extremamente importante. Talvez também você não esteja consumindo água na quantidade adequada, e isso está te dando ali muito mais fome ao longo do dia, e você acaba descontando isso em outros alimentos. Então, aumentar o consumo de frutas, aumentar o consumo de água já é um bom primeiro passo para que você melhore a sua alimentação. Existem outros passos que normalmente é conversado ali com o paciente na primeira consulta, para que a gente chegue num acordo e entenda o que ele pode acrescentar. Às vezes ele pode acrescentar ali uma porção de castanhas, de oleaginosas. Às vezes ele pode acrescentar também uma porção ali de sementes, de grãos nessa alimentação, acrescentar alimentos integrais. Tudo isso é conversado com esse paciente logo nessa primeira consulta, para que a gente entre num acordo e entenda qual é o alimento que ele precisa acrescentar.
Após isso, nós vamos para um processo de pensar em quais alimentos que a gente pode retirar dessa alimentação e aí sim entrar no equilíbrio. Quando todo esse acordo, né, que a gente entende o que tirar, o que acrescentar, como a gente melhora essa alimentação, a gente vai entrar em algo que eu gosto de chamar de redução de danos. E o que seria essa redução de danos? Bom, dentro da redução de danos, eu trabalho com o paciente individualmente. Eu preciso entender quais são os seus hábitos alimentares, quais são as suas preferências alimentares, como é o seu dia a dia. Você trabalha pela manhã, acorda cedo, precisa correr para se organizar para ir para o trabalho, você vai de ônibus, vai de carro, você tem um horário para se alimentar no trabalho, precisa levar marmita, não consegue levar marmita. Tudo isso é avaliado junto com o paciente. Mas como funcionaria essa redução de danos? A ideia é justamente isso, entender esses gostos e esses hábitos alimentares e o tempo que o paciente tem para cada refeição. Depois de entender toda essa questão, eu vou trazer uma troca que vai ser leve, uma troca que vai ser fácil de ser feita e que o paciente não vai sofrer tanto. Isso de qual maneira? Por exemplo, um paciente que tem o hábito de consumir pão de sal pela manhã, o famoso pão francês, pela manhã com margarina, e acaba bebendo só um copo de café com leite, e isso um café muito doce. Esse paciente consome só isso no café da manhã, se apronta e vai trabalhar. E aí, depois disso, só vai fazer a próxima refeição ali no horário do almoço. Como eu posso fazer essa redução de danos de maneira leve com essa pessoa? Normalmente eu posso acrescentar ali naquele pão um queijo Minas, posso acrescentar naquele pão, ao invés do queijo Minas, um ovo mexido. Esse ovo mexido pode ter algum tipo de vegetal, como um cheiro verde, uma cebola, de repente um tomate com um manjericão. E tudo isso vai incrementar e vai trazer muito mais nutrientes para esse café da manhã. Então, dentro desse pão, vai continuar ali o pão francês, vai entrar, por exemplo, um ovo mexido com tomate. E vamos manter ali o café com leite. Porém, a gente pode trocar esse leite por um leite semi-desnatado. Podemos também reduzir a quantidade de açúcar que é utilizado nesse café e podemos acrescentar também uma fruta, mesmo que seja uma banana. Então, nós melhoramos a qualidade desse café da manhã, porém mantivemos ali coisas que são habituais, como o pão e o café com leite, mas acrescentamos nutrientes, como o ovo, que é uma fonte de proteína, o tomate, que é um vegetal muito rico em nutrientes, e acrescentamos também uma fruta, mesmo que seja banana, rica em potássio, rica em vários outros nutrientes. Isso tudo vai promover uma maior saciedade. Junto disso, a gente vai trabalhar isso ao longo do dia. Se de repente ali, entre o café da manhã e o almoço dessa pessoa, a gente acrescenta uma fruta, se isso é possível, se a gente consegue de repente, ao invés da fruta, colocar frutas desidratadas, colocar algum tipo de oleaginosas. É necessário esse conhecimento do paciente para poder determinar o que seria melhor nesse momento. Mas essa é a ideia, a redução de danos é trabalhada com o paciente num momento inicial, isso logo que a gente começa o acompanhamento nutricional. E aí sim, a gente vai aumentando o nível. Sabe como um jogo que vai aumentando de fase e a dificuldade vai ficando maior a cada fase? É algo muito parecido com isso. Inicialmente, a gente faz pequenas modificações, talvez não dentro do adequado, porque talvez o adequado ali fosse um pão integral com um creme de ricota, de repente utilizar só o café e não o leite, ou um leite já desnatado, sem o açúcar. Talvez o ideal fosse esse e o melhor seria isso. Mas muitas vezes, se a gente mudar logo ali do pão francês para um pão integral com creme de ricota, o paciente vai conseguir seguir isso por um tempo, mas aí vai vir o cérebro, dar um comando
e vai pedir para que você volte ali para a questão dos hábitos. Por quê? Porque dentro do que é comum para ele, é muito mais fácil de aceitar e de manter isso confortável. Então, nesse processo de redução de danos, a gente trabalha algo que vai ser progressivo. Começamos com pequenas modificações que vão ser mais fáceis de aceitar, conhecendo o que é possível para aquela pessoa, e depois a gente vai ao longo do tempo aumentando o nível disso. E ao longo do tempo, esse pão francês pode se tornar um pão integral, e aí a gente vai dificultando um pouquinho mais até que a gente consiga alcançar o desejado, melhorar a qualidade nutricional dessa alimentação e atingir o objetivo do paciente sem que ele precise ter passado por esse processo mais severo na mudança da alimentação. É justamente isso que eu foco com os meus pacientes, principalmente porque o foco de trabalho que eu tenho são pessoas com doenças crônicas, são pessoas com doenças autoimunes. E trabalhar com pessoas com algum tipo de patologia é algo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Afinal de contas, eu entendo muito bem. Às vezes a gente já passa por tantos processos de saúde, por tanto cuidado com a nossa saúde, que muitas vezes a gente olha e fala assim: poxa, a minha vida já é tão difícil. Eu já tenho que tomar tantas medicações, eu já dependo tanto desse corticoide, eu preciso tanto de remédios que me deixam estressadas, que me deixam fadigada, que eu não tenho disposição, sabe? Não tenho disposição para preparar algo muito rebuscado na alimentação, não tenho disposição para cortar os alimentos, porque afinal de contas a única coisa que eu posso fazer livremente é escolher o que eu vou comer. Eu entendo isso, eu já passei por isso, eu sei como é isso, e é difícil muitas vezes a gente abrir mão dos alimentos que a gente gosta, porque afinal de contas, dentro de tudo que a gente vive, muitas vezes a alimentação é a maior fonte de prazer. Porém, eu te garanto que vale muito a pena melhorar a sua alimentação. Afinal de contas, a alimentação vai interferir diretamente dentro dessa sua maior disposição ao longo do dia. A alimentação vai interferir diretamente na redução das dores que você tem. Então, a alimentação vai promover muito mais saúde para você. E é possível, sim, ter uma alimentação que te dê prazer e ainda assim ajude você a melhorar a sua qualidade de vida. Se isso for feito com um profissional adequado, que leve em consideração tudo o que você passa, tudo o que você sente, todo o seu tratamento, é possível fazer isso de maneira gradativa, que sem sofrimento e que, além de tudo, vai te trazer uma vida muito mais saudável, muito mais cheia de nutrientes. Então, quando a gente fala aí de alimentação para pacientes autoimunes, é necessário que a gente leve em consideração tudo o que o paciente sente, tudo o que ele já passou de história, e que a gente leve em consideração que o alimento muitas vezes é uma fonte de conforto para esse paciente. Então, é dessa forma que eu trabalho, é uma forma tudo vai ser muito leve, tudo vai ser muito tranquilo, mas a gente vai buscar ao longo do tratamento essa mudança da alimentação, a fim de promover uma melhor qualidade de vida, uma vida cheia de bem-estar. O foco maior não é no que você come, o foco maior é em você. Afinal de contas, de nada adianta eu tratar da sua doença, tratar da doença autoimune e esquecer que você é o agente principal de tudo isso. Então, o foco maior não é tratar a doença, é tratar você como ser humano e mudar a sua qualidade de vida, para que você olhe a doença e não entenda ela como um peso, mas para que você olhe e entenda que além da doença você consegue ter uma vida normal aí no seu dia a dia. Bom, o objetivo maior de tudo isso, de entender sobre o que a gente pode fazer para melhorar a nossa alimentação, é que a gente vá buscar essa remissão. Então, todo o propósito de uma alimentação, de uma mudança de estilo de vida, vai justamente de encontro com essa ideia de buscar a remissão da doença autoimune.
Então eu sei que você talvez está aí achando que porque está no momento de atividade da doença, tudo isso se torna muito mais difícil e talvez até impossível. Eu quero te dizer que não, que é possível você alcançar a remissão com uma mudança correta do seu estilo de vida. Então, o meu objetivo é te ajudar a viver em remissão. Então, se você quer mais dicas, né? Precisa de mais dicas a respeito da sua alimentação, de como ter uma vida equilibrada, mesmo tratando aí de uma doença autoimune, de uma doença crônica, continua por aí, me seguindo, me acompanhando, que eu pretendo, né, compartilhar muito mais dicas com vocês. Então, até a próxima e aguardo vocês aí nos próximos vídeos.